Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta aula tem um título. O seu título é Uma aula não narcísica, por uma ética no ensino de história. E esta aula tem uma série de janelas. E essa metáfora da janela, ainda que seja uma metáfora bastante batida, é o que temos para o momento. Porque o que eu quero dizer exatamente é que essa série de janelas são aberturas para leituras, para questionamentos e para problematizações de tudo isso que eu procurarei argumentar aqui em torno de uma aula de história não narcísica. Eu tenho uma série de amigos e de conceitos com os quais penso a aula e o ensino de história, e esses amigos e esses conceitos eu vou referir ao final. Trata-se de uma pequena surpresa que eu deixei para o final. Bom, então vamos iniciar com uma história de sala de aula. Eu já contei essa história umas 2 ou 3 vezes, portanto, pode ser que ela seja um pouco conhecida de algumas pessoas, mas acho que vale a pena contar novamente. Então, além disso, eu adicionei mais uma história. Então, logo temos 2 histórias de sala de aula. A primeira história é de uma aula que dei na 5ª série, na escola Breno Guimarães, na Vila Holanda, na cidade de Guaíba, em 1990. Depois acabei repetindo essa história em outras escolas, em outros lugares por onde andei, por onde trabalhei. Essa aula é sobre como eu ensinava a história indígena, ou sobre como eu abordava o tema dos povos indígenas na sala de aula. Ou ainda, em terceiro, como os Guarani, ou os Caigangue, ou os Yanomami, ou os Tupinambá entravam na minha sala de aula. Importante, há diferenças muito significativas entre cada um desses modos de dizer. Um, história indígena, outro, como abordava a temática indígena em sala de aula, e outro, como os Guarani, ou os Caigangue, ou os Tupinambá entravam em minha sala de aula. Observem que são 3 formas de dizer. Esta, portanto, é a primeira janela, a primeira grande janela que implica, em algum momento, questionamentos, problematizações e leituras que, enfim, devem derivar dessa aula. Então, também quero advertir que o modo como eu ensinava, dizer o modo como eu ensinava, não significa uma proposta de autoafirmação, nem de arrogância narcisista, mas o fato é que eu prefiro dar exemplos meus, ainda que antigos, do que usar exemplos de alunos que, nesse momento, certamente eu vou realizar a crítica. Bem, então vamos à primeira aula, ao primeiro exemplo. Essa aula, que dizia respeito a esses 3 elementos aí, ou a história indígena, ou a temática indígena na sala de aula, ou a Caigangues, Guaranis e Tupinambás entrando em uma sala de aula de história, essa aula sobre história indígena tinha um elemento central. Eu não sabia nada sobre povos indígenas. Mais especificamente, eu não sabia nada sobre os Guarani, sobre os Caigangue ou sobre os Yanomami. O que eu sabia era um conjunto de generalizações. Essas generalizações era o que efetivamente a gente ensinava em sala de aula. Então, a clássica descrição de que eram caçadores, coletores ou pescadores, ou utilizavam agricultura e etc. e tal. E o centro dessa argumentação sobre os povos indígenas, que, como já disse e repito, não tinham uma cara determinada, um corpo, ou seja, ou é um Guarani ou é um Caigangue, era a ideia de que a terra era coletiva. Então, a ênfase central dessa aula era criar a ideia de que os indígenas tinham uma terra coletiva, de que o produto do trabalho era um produto coletivo e que, portanto, eles estariam vivendo no que nós chamávamos de um comunismo primitivo. Esse era um modo muito generoso de olhar para os povos indígenas. E tudo se passava como se existissem corpos chamados povos indígenas. Em verdade, a ideia povos indígenas não passa de uma figura de razão. Uma figura de razão é uma figura construída, uma generalização que nós construímos e que, obviamente, empobrece a multiplicidade do real.
Então, esse conceito generalizante é incapaz de passar perto do que são a materialidade guarani, ou do que é a materialidade guarani ou a materialidade caigã. Logo, quando eu ensinava sobre os povos indígenas, sobretudo enfatizando a ideia de uma terra coletiva e de um comunismo primitivo, na verdade o que eu estava ensinando era sobre mim mesmo, sobre as minhas generosas aspirações políticas daquele momento, e absolutamente nada sobre os povos indígenas. Considerando, portanto, para que aprender na perspectiva que me insiro hoje, que me encontro hoje, implica se deixar abater e padecer diante das forças que vêm do outro, logo, quando eu ensinava desse modo, eu nem padecia, nem me abatia e nem aprendia com as forças dos Guarani e dos Caigangue. Porque o que eu fazia era aprisioná-los no interior da minha narrativa histórica, que dizia muito mais sobre mim mesmo e o meu presente do que sobre os povos indígenas ou do que sobre cada um desses povos específicos que nós nos acostumamos a generalizar. Bem, essa é a primeira história. Vamos à segunda história. A segunda história. Na verdade, ainda antes é bom dizer o seguinte: então, nessa perspectiva de aprendizagem que eu rapidamente referi, é importante lembrar que essa perspectiva de aprendizagem significa que aprender é um ato de amor e de amar, que implica sim padecimento e que implica sim a aprendizagem com as forças originais do outro. Bem, então essa seria uma segunda janela para questões, para problematizações, para leituras. Vamos à segunda história. A segunda história também ocorreu na mesma série, na mesma escola, e o tema é a escravização dos povos que vieram da África para a colônia aqui na América, para a colônia portuguesa aqui na América. E essa aula era uma espécie de peça teatral. Em verdade, era um esquete, ou seja, um esquete muito amador, completamente amador, sem nenhuma discussão técnica sobre o teatro ou sobre mesmo fazer esquetes e tal, mas esse esquete implicava uma representação dos alunos num engenho colonial, onde se praticava a tortura e o castigo de um escravizado. Então nós tínhamos um aluno que fazia o papel de escravizado, outro aluno que fazia o papel de feitor, outro aluno que fazia o papel de observadores, ou outros escravizados que estavam na volta, ou pessoas da família do senhor e coisa e tal. E a minha ideia e a minha concepção nessa época era generosa e revolucionária, porque eu queria que os alunos tivessem empatia com o sofrimento dos escravizados e que soubessem como eram tratados aqueles que foram tirados de suas famílias, de seus povos, da sua vida, do seu cotidiano e escravizados aqui na colônia portuguesa. Então a ideia era que se produzisse de algum modo ali uma empatia com o sofrimento desses povos. E é importante que na época eu dizia certamente escravos. Então são os escravos que eram aqui torturados, obrigados a trabalhar e etc e tal. E isso é muito importante. Então essa é uma terceira janela. O fato de eu hoje dizer escravizado, enunciar escravizado, ou usar o conceito escravizado, e na época usar o conceito escravos. Então, eu não lembro, porque isso certamente não passou pela minha cabeça na época, e isso é absolutamente imperdoável, mesmo para aquela época, em como se sentiria um estudante negro presenciando aquela situação. Um menino ou uma menina de 10, 11 anos de idade, que era a idade deles, se sentiria ao ver aquela situação, ou inclusive a participar daquela situação. E eu digo imperdoável porque um contexto histórico, como por exemplo o contexto do século XVI, século XVII, na colônia, ele não redime as escolhas que lá foram feitas. Porque sempre há escolhas. Assim como Monteiro Lobato não era uma vítima do seu tempo, do seu contexto histórico, e tinha sim a opção de não ser racista e de não escrever expressões racistas, eu também tinha na minha aula de história. Eis aí, portanto, a quarta janela.
que permite problematizações, leituras, questionamentos. A história não pode criar vítimas do contexto, que depois dirão ao mundo: ah, mas eu pensava conforme o meu tempo pensava. Eu pensava dentro dos limites do que era normal agir e fazer e pensar naquela época. Nenhum texto histórico, tempo histórico é único. Nenhum tempo histórico é uma normalidade que não admite outras possibilidades de fuga. O tempo é sempre múltiplo, sinuoso, labiríntico. Logo, sempre há escolhas, sempre há outras infinitas linhas possíveis. Bem, então esse é o segundo exemplo. Bem, eu falei dois exemplos, dei uma breve alinhavada em debates que podem emergir dali, e agora eu vou levantar o problema. O grande problema que eu quero desenvolver a partir desses dois exemplos. A primeira aula constrói dois tipos de relações, que me interessa aqui, certamente ela permite a construção de outras várias. Uma é a relação do eu com o outro, e a outra do presente com o passado. E a segunda aula constrói também dois tipos de relações, entre eu e a minha história, e entre também o passado e o presente, mas de um modo um pouco diverso da primeira. E as duas histórias flagram tanto a questão da educação das relações étnico-raciais no Brasil, quanto a minha própria branquitude. Eis aí mais uma janela importante para pensar a aula de história, para pensar o que fazemos nas nossas aulas de história. A primeira história reduz os povos indígenas às minhas aspirações políticas do presente, procurando construir uma identidade entre o passado e o presente, de modo a fazer valer a semelhança como forma de dar sentido ao conteúdo ensinado ao aluno. A segunda reduz a escravidão a um fato passado, criando um distanciamento entre a crueldade da escravidão e a vida daqueles anos 90. Então, ainda que outras questões possam ser tiradas dos dois exemplos, quero ficar com apenas essas duas. A primeira, repetindo, essa produção do sentido pela via da semelhança. Explico. Quando procuro assemelhar a vida dos povos indígenas às minhas aspirações políticas no presente do tempo, quando apreendo os Guarani em uma narrativa histórica, e eu diria aprisiono, disciplinarizante e que procura, ainda que generosamente, reduzir o tempo dos indígenas ao meu tempo, eu estou, de forma até pouco visível, reforçando o meu narcisismo e fazendo da minha aula de história um lugar apenas meu e nunca dos outros. E isso é tão sério porque essa semelhança, essa redução, diminui nossas próprias possibilidades de aprender e de criar alternativas novas de respostas aos problemas do presente. Porque diminuímos as forças dos próprios Guarani pela redução que fizemos do seu modo de vida ao nosso. Ou seja, o que aprendemos foi sobre nós mesmos. Não foi sobre os indígenas, não foi sobre os Guarani em particular. Então, tudo se passa como se construíssemos o outro em nossa aula de história em relação ao que nos parecia o mesmo. Quem é o mesmo? O que é o mesmo? Os homens brancos, europeus e, sobretudo, historiadores racionais e modernos, produtores de uma narrativa racional sobre o passado, seu elemento de culto e distanciamento. Ou seja, uma narrativa nacional, racional, produzida aqui no presente, distanciada do passado que ele quer descrever. Essa imagem sempre habitou um certo imaginário do ensino de história. Ocorre que esse imaginário se consolidou como uma teoria completamente povoada de fortes argumentos e de fortes demonstrações, baseada na ideia comum de que o sentido só é possível na aula de história quando o aluno consegue relacionar aquilo que ele aprende às suas memórias, às suas percepções, à sua vida, à sua realidade. Então essa máxima adquiriu um status de verdade quase imutável no campo do ensino de história. Ainda que ela seja profundamente generosa, ela é, sem dúvida nenhuma, narcísica. Porque o que me interessa sublinhar, que é uma questão de fundo,
que é o fundamento dessa questão toda, é que a crença na distância entre os conteúdos que nós ensinamos e a chamada realidade dos alunos é absolutamente singela, é absolutamente simplificadora do ponto de vista teórico e do ponto de vista filosófico. Essa distância, ela só existe quando nós a construímos. Então, essa máxima, essa sentença quase inexoravelmente verdadeira que habita o campo do ensino de história, quase incrivelmente bondosa, é a expressão de um pensamento notadamente revolucionário no campo pedagógico, por mais que eu não queira dizer isso. Mas, apesar disso, ela parece ser narcísica, branca e eurocêntrica. Essa, digamos, é o seu paradoxo. Então, a proposição em causa decorre da crença de que a aprendizagem em história só é possível, repetindo, e somente se produz sentido quando o objeto a ser aprendido está relacionado com a chamada realidade dos alunos. E que os alunos somente seriam capazes de aprender aquilo que faz sentido para a sua realidade presente e atual ou para suas memórias. Então, os povos indígenas, como é o caso do exemplo, para permitir essa semelhança e essa identidade, são torcidos para uma aproximação e identificação com a realidade dos alunos. O que se perde daí? Se perde a potência, a força e a originalidade daquilo que os indígenas, ou que os Guarani, ou que os Caigangue, ou que os Yanomami podem nos ensinar sobre como pensar e viver a nossa própria vida. Por essa ideia, portanto, o sentido se dá pela semelhança e não pela diferença. Ora, antes de que essa tal proposição se mostre o elemento revolucionário que vai nos liberar da alienação de um passado e de um outro irreconhecível e inexplicável, como os Guarani, por exemplo, pela nossa narrativa, inexplicável pela nossa narrativa, ela é um modo pouco sofisticado, mas poderoso de aprisionar o sentido, de limitar a produção do sentido. Um modo de aprofundar o nosso habitual narcisismo, uma vez que tudo o que cercará a vida do aluno é ele mesmo, aquilo que ele pode e que ele consegue perceber a partir de tudo aquilo que ele viveu, e nunca constituir a ideia de que o sentido pode ser um processo de indefinição, que ele possa ser infinito, que ele possa ter infinitas possibilidades. E que desse modo a gente possa sair do nosso lugar narcísico e deixar de ver o outro a partir do espelho de nós mesmos. Então eu sempre me pergunto, a aula de história não seria um lugar da diferença? A aula de história não seria o lugar do ilimitado do sentido? A aprendizagem em história não seria um modo de aprender com a diferença, sendo essa aprendizagem um modo de liberdade em relação à originalidade do outro? Liberdade significa eu não imponho ao outro a minha própria identidade, as minhas características, o meu modo de vida e consigo estar aberto para aprender com os modos de vida dele. Então, essa constante identificação, concluindo, não seria um modo de manter e aprofundar o nosso narcisismo? Essa é a quinta e gigantesca janela. O segundo problema, que diz respeito à aula sobre a escravização, ela também diz respeito a essa questão da distância e da semelhança, ou da distância e da proximidade. Então, nessa segunda aula, o que há é um distanciamento entre o passado e o presente. Observe que no primeiro exemplo eu argumentei sobre o problema da proximidade, da semelhança e da redução do outro à minha narrativa. Agora, argumento sim contra essa semelhança, que também existe aí. Argumento sim contra a redução, que também existe aí. Mas ao invés do distanciamento como estratégia para aprender, como eu sugeri lá no primeiro exemplo, que é um tipo de distanciamento que implica eu não recortar o outro
a partir do meu modo de ver, de olhar e de sentir o mundo, mas eu aprendo com o outro, preservando a força da originalidade dele. Mas esse distanciamento aqui é de outra cepa. É um distanciamento espacial. E, ao mesmo tempo, é um distanciamento ético. Então, entre o passado escravocrata e o presente racista, por essa lógica dessa aula, pelo menos naquilo que os alunos puderam entender, havia uma distância gigantesca. Logo, essa distância não é a distância entre o passado e o presente, mas é justamente a coexistência entre o passado e o presente. Dizendo de modo melhor, acho que disse de modo confuso aqui. Essa aula sobre escravização, ela não nos oferece um tempo sucessivo, como se passado e presente estivessem sucessivos no tempo, um antes do outro. Ela nos oferece passado e presente coexistindo, de uma só vez, em um só momento. Mas foi justamente essa incapacidade de ver a coexistência que levou os alunos, e agora eu digo, uma coisa que eu não tinha dito lá quando descrevi a aula, a caçoarem, a sorrirem, a brincarem, a não terem efetivamente empatia com o sofrimento daquele escravizado que estava sendo ali torturado e castigado. Então, observe que os alunos se colocaram numa posição distanciada, uma distância ética. Portanto, repito, não é da mesma natureza daquela distância lá que reclamei como estratégia de aprendizagem. Essa distância é, repito, espacial, portanto, ela é o trabalho mesmo de Cronos, do tempo cronológico. E leva os alunos a ver a escravização como se eles não tivessem nada a ver com aquilo, como se aquilo fosse algo passado, portanto, distanciado. Então, estamos tratando aqui de um passado que não passou. De um passado que não passa, que coexiste com o presente. Então eu me pergunto, o que é um passado que não passa? E eu tendo a responder, ele é um passado, ele não passa simplesmente porque outras pessoas, um senhor de engenho, um feitor, que são pontos materiais de sua aparição, ou um indivíduo racista no presente, resolvem se tornar emissores desse passado, desse discurso do passado. Então, o passado não passa simplesmente porque nós podemos ver esse passado na figura de pessoas ou que são escravocratas ou que são racistas. O passado insiste e persiste em sua eterna continuidade. Portanto, o passado sempre coexiste com o presente. Mas ele não se define, repetindo, simplesmente por uma ou outra pessoa que se mantém reforçando o racismo. Ele se mantém como um sentido possível de ser ou de interpelar qualquer pessoa em qualquer momento. Trata-se de uma memória que nos constitui como um todo e não pessoas apenas particularmente. Há muito mais materialidades e sentidos, por exemplo, que mantêm atual o passado da escravidão do que, a olhos vistos, são os racistas de hoje. Eu repito porque isso é bem importante. Via de regra, nós olhamos para uma pessoa que grita num estádio de futebol e, portanto, pratica racismo e comete atos racistas. Nós vemos supremacistas brancos fazendo desfiles no Brasil ou em outros lugares do mundo. Mas os sentidos que esses passados produziram, que insistem no tempo, eles, na verdade, muito mais do que estarem sendo muito efetivamente atualizados por essas pessoas, a pessoa no estádio do futebol ou o supremacista, eles moldam as nossas relações no presente, de todos nós, e não apenas do supremacista ou do
racista do campo de futebol. O fato da escravidão moderna ser irrepetível não faz com que os sentidos que dizem respeito a ela também o sejam. Porque eles não são materialidades, eles são incorporais. Eles insistem entre nós e em cada um de nós. E isso é vital para a aula de história, para que o professor não crie uma tal peça de teatro, que eu criei lá nos anos 90, e que os alunos possam não caçoar ou sorrir sobre tal situação. Isso diz respeito a uma ética da nossa relação com o passado, porque isso nos faz hesitar diante de nós mesmos, do que nós somos hoje, do que pensamos, do modo como pensamos e como fomos construídos, ou como somos, ou como nos construímos, ou o modo como criamos aulas de história. Hannah Arendt chamaria isso de pensar. Pois se os racistas e tudo o que constitui o sentido de ser racista é algo que sempre é visto no outro, ou no supremacista, ou na pessoa lá no estádio de futebol, então nada de mim mesmo está sendo colocado em xeque. Nada em mim mesmo está se transformando diante do conhecimento que aprendi sobre a escravização dos povos africanos no Brasil no período colonial e imperial. E ainda mais, os chamados fatos datados teriam vida própria. A escravidão, o holocausto, o genocídio do povo hereiro na Namíbia. E um sentido último, eles teriam um sentido último a ser desbaratado pelo trabalho de uma razão histórica superior. Mas nós nos perguntamos, ou eu me pergunto, por que o fascismo está renascendo? Por que o racismo ainda existe e se intensifica entre nós? E talvez uma resposta possível seja o fato de que o ensino de história não se sustenta apenas com o passado histórico, que conta o passado e se distancia dele. Uma aula de história que tem o elemento ético como centro gravitacional permite que todos nós possamos ver o racismo funcionando, tendo nós mesmos como pontos materiais que o atualizam. Ainda que a gente não vá num estádio de futebol proferir injúrias racistas, ainda que a gente não se junte aos supremacistas brancos. Ao invés de perguntar, por exemplo, o que os senhores de engenho têm a ver com a escravidão e o racismo no Brasil, e isso é necessário que se pergunte, sim, nós deveríamos nos perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Ou seja, o que eu tenho a ver com o racismo no Brasil? Quais são as minhas atitudes, as minhas ações e o meu modo de me relacionar que mantém o racismo constantemente atualizado e estruturalmente constituindo as nossas relações? Como eu atualizo a existência e a insistência dessa hierarquia racial que possui desigualdades em todos os níveis? Talvez, pela segunda questão, talvez exatamente seja a nossa própria branquitude e o modo como atualizamos o racismo estrutural e também o próprio renascimento do fascismo, dizendo de modo mais nítido. Essa atualização se dá naquilo que a gente insiste em não ver, quando conta um passado explicando e interpretando que é distanciado de nós mesmos e que, portanto, não fazemos os alunos também olharem para si mesmos, que é a permanência e a manutenção do racismo através da nossa branquitude e através do racismo estrutural. Então parece que o evolucionismo e o narcisismo que nos atravessa nos leva a uma defesa em relação aos outros, mas nunca uma defesa em relação a nós mesmos, como pensavam os estoicos, por exemplo. Do que pensamos, das histórias que contamos, das coisas nas quais acreditamos e dos efeitos de tudo o que fazemos numa sala de aula de história ou do próprio passado no presente. Talvez aquela aula ainda estivesse por demais voltada para uma história histórica, para uma história moderna, europeia, disciplinada, que sempre nos levou a explicar e interpretar. Estou repetindo, mas é necessário, porque uma aula e um professor sempre é redundante. Como se fosse um passado em sua completa ausência, a escravidão como um passado em sua ausência. Como eles eram terríveis, os senhores de engenho. E não olho para mim mesmo e pensar o que eu estou fazendo para manter
essa estrutura. Então, é um passado que é só representação, e esse é o elemento central, e essa é uma janela gigantesca do ponto de vista do pensamento e da filosofia. Esse passado que eu contei lá da escravidão é um passado que é só representação. Ele não é uma experiência que permite aprendizagem. E o interessante é que talvez de todos os seres da Terra, os europeus e nós mesmos, que herdamos esse modo de ver o mundo europeu, tenhamos praticado esse narcisismo com mais veemência e que tenha produzido consequências muito mais terríveis. Talvez, portanto, a questão de uma aula de história não narcísica seja: no que isso vai me ajudar a pensar sobre mim mesmo e a me transformar para poder transformar o mundo no qual eu vivo e para restituir o direito dos povos ao tempo. Para restituir o direito dos povos às suas próprias temporalidades. Eis aí, portanto, a derradeira janela. Bem, essa aula está terminando aqui. Eu quero dizer que vocês têm 3 textos aí, 2 textos dos chamados autores pensadoras decoloniais, Catherine Walsh, Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial, e o Aníbal Quijano, um texto bastante pequeno, mas muito poderoso e muito importante, que é Que Tal Raça. Então essas 2 leituras são muito importantes para nós entendermos como se constitui isso que nós chamamos hoje, já chamamos há um bom tempo, mas que o ensino de história tem se deparado, que é o racismo estrutural, e de como a raça organizou os processos hierárquicos no capitalismo moderno e contemporâneo. E um outro texto é um texto meu, que é O que faz uma aula de história, pensar sobre a colonialidade do tempo. Então ele pensa tanto o tempo colonizado, quanto a possibilidade de pensar um tempo não colonizado, que seria um tempo labiríntico, rizomático e como pura indeterminação. E os amigos que têm usado para pensar vão desde os filósofos estoicos, passando, obviamente, pelos pensadores decoloniais, transitando por Michel Foucault, Gilles Deleuze, Spinoza e assim por diante. Vocês podem pensar, puxa, mas quanta coisa diferente. Sim, num processo que Carla Moura chamaria de antropofagização dos autores, ou como o próprio Deleuze chamaria de vampirização desses autores. Portanto, então, a nossa guerra hoje, guerra teórica, guerra intelectual, guerra política, guerra ética, guerra corporal, é por constituir uma aula de história não narcísica. Boa tarde, boa noite, bom dia.